Sejam todos bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Estamos aqui na continuidade do estudo da obra maravilhosa de Pietro Ubaldi. Já estamos no segundo volume, A Grande Síntese, e estamos no capítulo 36. Vamos cortar aqui. Capítulo 36 de A Grande Síntese. Então veja. E aí, Cristiano? Vamos que vamos? Cristiano Moro já entrou e nós estamos aí para estudar A Grande Síntese, capítulo 36. Aqui, no capítulo 36, a gênese do espaço, ou a origem do espaço. O espaço surge com a matéria. E o espaço termina com a matéria. E também a gênese do tempo, a origem do tempo. O tempo surge com a energia. Por isso que a energia, as ondas eletromagnéticas, tem a frequência, que é ciclos de vibrações por segundo, tem a velocidade, que está relacionada com o tempo. Então, o tempo surge com a energia. E o tempo desaparece com a energia também. Aí entramos na fase da eternidade, né? Não espaço, não tempo. Como os cientistas hoje estão chegando a isso, né? Os físicos quânticos. Bem, vamos lá. Capítulo 36. Vamos ver a origem então do espaço e a origem do tempo. Agora podeis compreender o que é e como ocorre a gênese do espaço e a gênese do tempo e o término do espaço e o término do tempo. Podeis atingir a explicação científica das palavras do Apocalipse, que está assim lá no Apocalipse. Então o anjo jurou por aquele que vive nos séculos dos séculos, que agora não haveria mais tempo. Apocalipse capítulo 10, versículo 6. Então veja, nós agora temos uma explicação científica do que está no Apocalipse, que João, evangelista, escreveu na ilha de Patmos, onde ele estava acompanhado de Pátios. Pátios era Pedro, Simão Pedro reencarnado, que é depois, futuramente, a reencarnação de Pietro Ubaldi, discípulo de Francisco de Assis, um franciscano. Então agora nós podemos entender por que do Apocalipse dizer: então o anjo jurou por aquele que vive nos séculos dos séculos, aquele que vive na eternidade, jurou por Deus, que agora não haverá ou não haveria mais tempo. Ou seja, quando nós entrarmos na eternidade, não haverá mais tempo. Tudo o que nasce tem de morrer. Isso é regra absoluta, é regra inevitável do relativo. E nós estamos no relativo. Tudo que nasce tem de morrer. Isto é, tudo que teve princípio tem de ter um fim. É isso. Estamos no relativo. Para que entrarmos no absoluto, aí é outra coisa. Aí não tem fim, não tem nascer e morrer, não tem princípio e fim. É a eternidade. Tudo, ou melhor, como tudo evoluindo, ou seja, como todas as coisas estão evoluindo, deixa as coisas que estão evoluindo, deixa os despojos, a velha roupagem, da velha forma. Também deixa para assumir outra mais elevada e mais adequada a velha dimensão, que não lhe serve mais. Então as fases que estão em evolução são acompanhadas de dimensões.
À medida que a fase evolui, também evolui a sua respectiva dimensão, deixando a dimensão velha para usar a dimensão nova, deixando a dimensão velha que não serve mais. Como são infinitas as fases menos x, menos y, menos z, menos y, menos x, gama, beta, alfa, mais x, mais y, mais z, é infinito para cima e infinito para baixo. Então, como essas fases são infinitas, como essas fases evolutivas são infinitas, infinitas também são as respectivas dimensões. Então, cada fase tem a sua dimensão. Por exemplo, a fase matéria tem a sua dimensão, espaço. O espaço surge com a matéria. A fase seguinte, que é a energia tem a sua dimensão, que é o tempo. Então, se a gente entra na fase energia, deixamos o espaço e passamos a ter uma dimensão nova, que é o tempo. Eis como nosso olhar pode superar o tempo e o espaço. Nós, aqui, junto com sua voz, conseguimos superar o tempo e o espaço. Nosso olhar, nesse momento, é mais abrangente. Que são as duas dimensões contíguas, vizinhas, interligadas, entre as infinitas dimensões sucessivas. Então, hoje, nosso grau de evolução, meu, seu, estamos estudando a obra de Pietro Baldi, nós conseguimos olhar e superar o espaço. O espaço é limitado, nasce e morre. O tempo também é limitado, nasce e desaparece. Na eternidade não tem tempo. Então, elas evoluem entre as infinitas dimensões. Assim como as fases são infinitas, as dimensões também são infinitas. Estão acompanhando aí? Tá tudo certo? O som? Tá legal? Tá? Falaremos a respeito das mais próximas dimensões, mais próximas ao vosso concebível. Vamos falar daquilo que a gente consegue entender, correspondentes às várias fases de evolução. Isto para chegar à conclusão que antecipo. Sua voz está antecipando uma conclusão agora, nesse parágrafo. Também o devenir, também o vir a ser das dimensões é cíclico e segue a lei do desenvolvimento. Também o devenir, o vir a ser das dimensões é cíclico e segue a lei do desenvolvimento. Também segue a lei do desenvolvimento, expressa pela trajetória típica, já conhecida, dos movimentos fenomênicos, e expressa pela lei das unidades coletivas. Lembra que as unidades são compostas por unidades menores, e as unidades maiores são compostas por unidades menores, e assim sucessivamente? É isso. Ou seja, cada dimensão é um período que se reagrupa em períodos maiores, trifásicos, sempre trifásicos. As dimensões também são trinas, 3 fases, as quais se reagrupam em períodos ainda maiores, até o infinito. Aí fica difícil de compreender, né? Toda vez que coloca o infinito e o absoluto, para nós que estamos no relativo, surge a dificuldade. Mas é temporário isso, enquanto nós vamos evoluindo
depois sim a gente vai compreender que as dimensões caminham para o infinito e as fases também caminham para o infinito. A dimensão infinita, que compreende todas as dimensões menores, é precisamente a evolução. Então a evolução tem uma dimensão. A dimensão da evolução, a dimensão é infinita. A dimensão da evolução é infinita. E a dimensão infinita, que compreende todas as dimensões menores, é precisamente a evolução. Então a evolução é a dimensão do infinito, né? Como cada fase tem sua dimensão, cada fase tem a sua dimensão. Assim também o infinito tem a sua dimensão. A dimensão do infinito é a evolução. A dimensão do infinito é a evolução. A dimensão de matéria é o espaço. A dimensão da energia é o tempo. A dimensão do infinito é a evolução. Eis que superamos o limite e também nesta direção encontramos o infinito. Veja que a gente sempre vê e observa os limites nas direções que caminham para o infinito. Infinito das fases, infinito das dimensões. Então a gente supera o limite. Hoje a nossa concepção, nossa consciência consegue superar esses limites, mas a gente observa que isso vai para o infinito. Analisemos agora as dimensões contíguas ao espaço e ao tempo, suas propriedades e sua gênese, sua origem. Vamos analisar as dimensões que compõem o espaço e o tempo, suas propriedades e a sua origem. Quando dizeis espaço a 3 dimensões, confirmais estas afirmações, pois enunciais as 3 manifestações sucessivas dimensionais do espaço, que, como vedes, é uma unidade trifásica. O espaço também é uma unidade coletiva composta de 3 fases. Olhemos novamente o diagrama da figura 2. O slide está aqui. Figura 2. Vamos projetar aqui para todos nós. Vou tirar minha imagem antes. Tem que tirar aqui, porque isso aqui não é para ficar aparecendo, senão atrapalha o slide. Vamos ver agora o slide da figura 2, só para a gente relembrar. Nessa figura 2, de A Grande Síntese, capítulo 22, nós temos nesse eixo crescente a evolução, para baixo a involução. Neste eixo o tempo, a medida de tempo. Aqui as fases de menos infinito, como dissemos, as fases são infinitas. Então, de menos infinito, deixa eu pegar aqui uma opção, para que essa setinha fique sempre aqui comigo. Então, de menos infinito, menos E, menos Y, menos X, gama, beta, alfa, mais X, mais Y e mais infinito para as fases. Então, na figura 2, nós vamos observar que iniciando aqui na fase menos E, nós vamos até atravessar a fase menos Y e menos X. Depois tem a parte que involui, volta, retorna, 2 fases.
Depois sobe 3 fases. Aqui, nesse instante, nós temos a criação A. Então, nessa situação aqui, a criação A. Mas eu não vou antecipar, vou no texto para mostrar para vocês, no texto, a sequência natural. Vamos... tá certo. Agora, no texto da grande síntese, está aqui. Deixa eu colocar aqui também para ver se vocês estão acompanhando aí. Aqui o PowerPoint. Aqui. Tá, vamos lá. Tá tudo certo pelo jeito. A fase gama, matéria, representa a dimensão espaço completa. Eis a gênese progressiva. Agora nós vamos ver a gênese, a origem progressiva da fase matéria. No slide seguinte aqui, ó. Vamos pegar ele aqui na sequência para ficar bem claro para nós. Aqui, deixa eu primeiro tirar minha imagem. Operar isso aqui é uma meleca, tá? Tira minha imagem. Agora vamos ao slide. Gênese progressiva da dimensão espaço. Deixa eu pegar aqui essa setinha. Essa setinha tinha que ficar aqui, ó, visível o tempo todo. Gênese progressiva da dimensão espaço. Nós vamos ver que o espaço se forma em 3 movimentos. Então aqui nós vamos colocar as fases, a manifestação e o grau. Por exemplo, começando da fase menos E, em que ainda não temos o espaço, temos um ponto. Isso ainda não houve um movimento. Aqui, nesse universo, nessa fase menos E, nós temos o ponto. Não quer dizer que o universo lá é pontiforme, não. Só quer dizer que lá o espaço está em germe. Na fase seguinte, então aqui também vai mostrar a gênese, a origem da dimensão espaço, de baixo para cima. E aqui agora, de menos Z para menos Y, nós temos a linha. Então, é uma perpendicular lançada sobre o ponto. Forma-se a linha. É o primeiro grau, a primeira manifestação, o primeiro movimento na formação do espaço. Em menos X, nós temos a superfície, que é uma perpendicular lançada sobre a linha. E temos o segundo grau, a segunda manifestação para gerar o espaço. Na fase gama, gama, nós temos já a formação do volume, que é a terceira manifestação ou terceiro grau na formação do espaço. Então, uma gênese progressiva de linha, superfície, volume, em 3 movimentos. Veja que aqui o ponto é um germe. O espaço lá não havia se manifestado na fase menos E. Tudo bem? Então vamos voltar ao texto de A Grande Síntese. Voltemos aqui, colocando essa imagem e aqui. Deixa eu só ver se está saindo legal aqui para todo mundo. Parece que sim. Tá. Eis a gênese progressiva. Agora ele vai descrever o que eu mostrei para vocês em imagem. Vai ficar mais fácil o entendimento. Na fase menos E, temos a dimensão espacial nula, o ponto. Lembra? Isso não significa que o universo ou a fase menos E seja pontiforme, não é isso. Mas que naquela fase o espaço só existia em germe, à espera do desenvolvimento. Era um vórtice fechado. E que,
ao invés, existia uma dimensão diferente. Lá em -e não tinha o espaço, mas tinha uma dimensão diferente, fora do vosso concebível, fora do nosso concebível. A gente não consegue entender. A sua voz foi cautelosa e deixou quieto para anunciar isso mais à frente, na sua obra mesmo. Em -y, eu não vou falar, né? Em -y aparece a primeira manifestação da dimensão espaço, isto é, aparece a linha, aquela que denominais sua primeira dimensão. A primeira dimensão é a linha. É a primeira e mais simples forma do espaço em seu aparecimento. A segunda manifestação, mais completa, aparece na fase seguinte, -x, e revela-se como superfície. Está na figura que eu mostrei agora mesmo. Aqui denominais segunda dimensão. A terceira e última manifestação, que completa a dimensão espacial, aparece em gama. Então, a terceira e última, veja, fica claro que a terceira e última manifestação aparece em gama na matéria e revela-se como volume. É a terceira dimensão do espaço. Nesse caso, também, sendo a terceira dimensão, é a última, porque as fases são 3, as dimensões são trinas. Quando se procura uma quarta dimensão num espaço de 3 dimensões, é impossível achar. E até hoje estão alguns cientistas procurando achar a quarta dimensão no tempo. No espaço. A quarta dimensão no espaço, não é possível, né? Então, eu vou mostrar o slide 137 de novo, que vai mostrar o que nós acabamos de fazer aqui. Aqui, vamos tirar minha imagem. Aqui, vamos colocar essa figura de novo aqui, só para nós vermos que é a formação progressiva da dimensão espaço. Olha aí, fases, manifestação, grau. Então, em -e, nós temos o ponto, né? Não houve manifestação de espaço. O -e, o espaço está em germe. Aqui, de baixo para cima, a progressiva, ou a gênese progressiva, ou a evolução das fases, das dimensões também. -y, nós vamos ter a linha, grau 1. -x, nós vamos ter a superfície, grau 2. E em gama, nós já temos o volume, que completou então a dimensão espaço, que é a terceira e última movimentação ou manifestação do espaço. Voltemos ao texto de A Grande Síntese. Aqui. Agora, compreendeis como nasceu o espaço, porque a matéria tem como dimensão um espaço a 3 dimensões, dado por 3 momentos sucessivos. Linha, superfície e volume completam o espaço. Também reencontrais este princípio geral. A manifestação de uma dimensão é progressiva e ocorre em 3 graus contíguos. Então, a manifestação de uma dimensão é progressiva e ocorre em 3 graus contíguos, como nós vimos na figura agora mesmo. A enunciação deste princípio vos demonstra o absurdo da procura de uma continuação quadridimensional, buscar a quarta dimensão, num sistema com 3 dimensões. As dimensões são trinas, não tem 4, não é quadridimensional, é trina. Então não é possível encontrar a quarta dimensão num espaço
que é composto de 3 dimensões. A quarta dimensão já entra num outro sistema trino de dimensões. A continuação vos obriga a sair das 3 dimensões. Se quiseres continuar, buscar uma quarta dimensão, isso nos obriga a sair das 3 dimensões. Prossigamos a progressão das dimensões. O desenvolvimento da fase gama, matéria, resultou na dimensão volume, dando-vos o espaço completo. Então, de menos E, menos Y, menos X, gama completou a dimensão volume, que é da fase matéria. Pelo diagrama da figura 2, que a gente já lembra como é que é, vedes como cada criação cria uma fase nova. Eu vou colocar o slide para facilitar. Figura 2. Deixa eu pegar aqui. Primeiro tira aqui. Isto. Volta aqui. Figura 2. Vamos ao slide. Isto. Esse slide aqui, ó. Na figura 2, quando na criação A, completou, passou pela faixa de gama, então A é uma criação, no caso, a criação matéria. Nesse momento surgiu o espaço, tá? Mas nós vamos ver que na evolução seguinte, saindo aqui, no caso ele foi de menos Y, menos X, gama, beta. Esse caso aqui, a fase gama foi toda percorrida, de hidrogênio a urânio. Não entrou na energia, só tocou a fase onde termina gama, não entrou em beta. Então agora evolui 2 fases, e evolui novamente 3 fases, tocando a fase beta do início ao fim. A fase beta que inicia com as ondas gravitacionais até, deixa eu pegar aqui de novo, essa setinha tinha que ficar aqui. Então, normalmente aqui atingiu fase beta no início dela, que é as ondas gravitacionais, passando por gama, raios X, ultravioleta, visível, infravermelho, ondas hertzianas, ondas sonoras, eletromagnéticas. E nessa criação B, então, formou a energia. Na criação B, formou a energia beta. Aqui surge o tempo. Beleza? Então vamos voltar ao texto de A Grande Síntese. Vamos aqui ao texto. Então, só repito aqui, pelo diagrama da figura 2, vedes como cada criação cria uma fase nova, e como, no caso particular, a criação B cria energia, beta, a energia, que deriva pela radioatividade, quando os elementos químicos já próximo de urânio e o próprio urânio entram em decomposição radioativa, né, da fase gama, e liberando energia, tá? Então, aqui nesse instante, a matéria se transforma em energia, como nós conhecemos energia, na onda eletromagnética. A maturação estequiogenética significa a evolução da matéria de hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, até urânio. Essa maturação ou evolução de hidrogênio a urânio deixa gama matéria imóvel. Imóvel nós temos que entender assim, que embora esteja ocorrendo a transformação íntima do átomo de hidrogênio até urânio,
ele não precisa se movimentar. É como uma pedra que está ali e internamente, na sua parte mais do núcleo, a parte mais interna, ela está em evolução, transformando-se de hidrogênio a urânio. Mas não tem movimento. Tem movimento interno, mas não tem deslocamento da pedra, nesse exemplo. Na criação B, nasce a energia, pela primeira vez. Aqui eu mostrei para vocês, né? Na criação B nasce a energia. Em termos bíblicos, dizeis, Deus criou o movimento, deu o impulso ao universo, quando surge a energia. O volume moveu-se, porque até então o volume, a pedra, por exemplo, que no seu interior os elementos químicos estão em evolução, o núcleo atômico está aumentando de hidrogênio a urânio, o volume moveu-se, aparece a nova manifestação dimensional. Algo acrescenta-se ao espaço. Acrescentamos algo ao espaço. Uma superelevação dimensional, a quarta dimensão que procurais, mas num sistema diferente, a trindade seguinte. Então, a quarta dimensão que nós procuramos está num sistema trino seguinte, contíguo, na trindade seguinte. Esta nova dimensão, a primeira da série sucessiva, é o tempo. O tempo nasce com a energia. Quando a matéria se transforma em energia, quando a matéria se transforma em energia, morre o espaço, nasce o tempo. Nesse slide aqui vai ficar mais claro. Eu vou mudar aqui para que vocês possam ver com mais clareza esse detalhe aqui, ó. Vamos ao slide. Aqui. Tá. Agora veja. A gênese... Deixa eu pegar aqui um negocinho aqui. A gênese progressiva da dimensão conceptual, da dimensão de consciência. Estamos saindo da fase... Estamos estudando, né? Passando da dimensão espacial para a dimensão conceptual. Veja aqui, ó, fases conceptual, a fase conceptual, e eu vou usar a dimensão espacial para comparar, para facilitar o entendimento. E aqui o grau, como nós tínhamos visto. Então vai surgir a fase gama, em que a consciência está em germe. Ou seja, a matéria gama não tem consciência. Mas existe o germe lá, existe o germe para evolução. Isso é comparado ao espaço como o ponto. O espaço, né, que vai se desenvolver, o ponto é o germe da evolução da dimensão do espaço. E o grau não tem ainda. Bem, de baixo para cima, nós vamos ter a gênese progressiva da dimensão conceptual. Então, de gama, vamos à fase beta, que aparece o tempo. O tempo é a primeira dimensão desse sistema trino conceptual, o tempo, que é comparado com a linha lá no sistema dimensional espacial, que é o primeiro grau, a primeira manifestação da dimensão conceptual, o tempo. Na fase seguinte, ó, gama, beta, a próxima fase evolutiva é alfa. Aparece a consciência, que, comparando com o sistema de dimensão espacial, é a superfície. Então, nós podemos dizer aqui e entender agora porque a sua voz diz que nós encarnados hoje
temos uma consciência de superfície, de segundo grau. Enquanto ele, que já está além da fase mais X, a sua voz está além da fase mais X, há superconsciência e coisas que a gente não consegue compreender, além da superconsciência. Então, é comparado com o volume. Então, seria uma consciência de volume, de síntese, e não a nossa, na Terra, de consciência de superfície. A sua voz tem consciência de síntese, de volume, de terceiro grau, e claro, muito mais além que isso, né? Muito mais. Mas, voltemos aqui na grande síntese. Vamos colocar aqui para continuarmos o texto. A unidade máxima dimensional precedente é tomada na passagem à seguinte, por novo e mais intenso movimento, mas sempre em direções novas e diferentes, para cada uma própria de um sistema espacial, conceptual, etc. Ele está dizendo que na fase espacial, quando nós atingimos o volume, né, que foi então da linha, a superfície e o volume. Quando essa dimensão atingiu o volume, ali está o germe da próxima dimensão, que é a dimensão conceptual. E vai ali nascer a reta, entre aspas, que é o tempo. A superfície, que é a consciência. E a superconsciência, que é o volume, ou consciência de síntese e intuição, né? Numa aceleração de ritmo em que consiste exatamente a evolução. A evolução, além de tudo, é uma aceleração de ritmo. A gente pode observar isso nos últimos 50 anos. Quanto muito evoluiu a humanidade em tecnologia, em ciência, mesmo na moralidade, nem tanto, né? Mas principalmente em tecnologia, em ciência, o quanto evoluiu a humanidade nesses últimos 50 anos. Corresponde a milhares de anos anteriores, né? E assim é a evolução, um ritmo mais rápido de evolução para que nós possamos atingir a eternidade, ou seja, o reino de Deus ou o sistema, na obra de Pietro Baldi. Compreendeis agora como nasceu o tempo e como o tempo deve ele completar-se com duas outras manifestações sucessivas, isto é, o tempo ser a primeira manifestação de nova unidade de 3 dimensões. Eu mostrei isso no slide e volto lá só para facilitar o entendimento. Deixa eu tirar aqui. Voltamos aqui. Olha, a gente pode analisar aqui. Já vou deixar a figura toda pronta para observar o seguinte, ó. Aqui tinha, né, aqui foi a formação da dimensão espacial, através da linha, depois da superfície, do volume. Se você quiser também, se conseguir imaginar, é assim. Do ponto, que era o germe, o ponto, você faz uma perpendicular ao ponto. Surge a linha. Esse mouse precisa ficar aqui, quer ver? Do ponto, se você produz uma perpendicular sobre o ponto, qualquer direção, produz uma linha. Essa é então a primeira dimensão espacial. Na linha, se você aplica uma perpendicular à linha, você vai produzir a superfície. Se você aplicar uma perpendicular à superfície, você vai produzir o volume. Então aqui são a origem, a gênese progressiva da dimensão
espacial. E de cá, a continuação, né, que aqui tinha parado em gama, lembra que veio aqui de menos e, menos y, menos x, gama. Então ficou, era menos e, menos y, menos x, gama. Então aqui vai surgir a dimensão conceitual. Então, em gama, matéria, a consciência está dormente. É o germe. Na energia beta nasce o tempo, a linha, comparando com a dimensão espacial. Se você vai à frente, na fase mais evoluída, alfa, surge a consciência na fase subhumana e na fase humana. É uma consciência de superfície ou é comparado também com a dimensão espacial superfície, segundo grau. Mais acima, a evolução mais y, superconsciência, atingindo então o volume ou terceiro grau nesse movimento, nessa movimentação na criação da dimensão conceitual. Voltemos aqui para que a gente possa conversar. Espero que tenha ficado claro. Já havíamos tocado nesse assunto em 2 ou 3 capítulos anteriores. Vamos tocar nesse capítulo próximo, que é o capítulo 37. O próximo capítulo é o capítulo 37 de A Grande Síntese. Nós vamos tocar novamente nessas fases que compõem a dimensão conceitual, que é o tempo, a consciência e a superconsciência. Seguremos na cadeira e vamos para frente. Veja que a gente não é cientista, mas nos nossos estudos de A Grande Síntese, que é uma revelação espiritual, A Grande Síntese é uma obra mediúnica também, né, por uma mediunidade de inspiração de Pietro Baldi e intuição para Pietro Baldi. Nós vamos observar coisas que a ciência está procurando a quarta dimensão num sistema de 3 dimensões. Não precisamos ser cientistas, basta compreender a Grande Síntese para saber que a quarta dimensão, num espaço de 3 dimensões, não existe. A quarta dimensão surge com o tempo, mas é de um conjunto de 3 dimensões da dimensão seguinte, que é a dimensão conceitual. Então sai-se da dimensão espacial para entrar-se na dimensão conceitual da consciência. Eu agradeço a tolerância, a paciência de vocês, a concordância em conversarmos hoje, em estudarmos essa obra maravilhosa. Fiquemos todos em paz, que Jesus encontre nossos corações em condições de serem abençoados, que nós tenhamos sempre sentimentos bons para que sejamos merecedores das bênçãos de Jesus e de nosso Pai, que está em todos os lugares. Muita paz a todos.